Fala pessoal, tudo bem? Hoje a Estaiada está aqui em mais um Papo de Síndico. Estamos com o Alexandre Negrini, síndico do Condomínio Portal do Morumbi, nosso primeiro entrevistado. E hoje voltamos com ele para falar sobre um assunto que virou pauta nesses últimos dias, né? Que é gestão de crise em condomínios. Ale, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer estar falando com você. Cara, uma introdução bem rápida, falar um pouquinho do Alexandre, quanto tempo você está aqui no condomínio, né, para a gente começar esse bate-papo. Bom, eu estou de síndico aqui no condomínio Portal do Morumbi há 8 anos e tem sido um prazer, né? Nós temos alguns momentos aí de crise, né, que nós vamos conversar, mas no geral temos bons momentos aí de vivência aqui com os condôminos. Ah, bacana. E cara, a primeira pergunta, né? Esses 8 anos em que você está como síndico aqui no condomínio, quais foram, talvez, aí as maiores crises que você já enfrentou, né? Top 3. Sim, eu acho que a maior crise foi a pandemia. A pandemia, eu acho que em todos os condomínios foi a maior crise enfrentada. Foram muitos desafios. Agora, outros desafios são falta de energia, falta de água, né? Problema das concessionárias em geral de serviços, né? E o terceiro maior problema são brigas de condôminos ou dentro das unidades, né? De fazer essa gestão de humor, né, das pessoas, que principalmente depois da própria pandemia acabou se acentuando bastante. Entendi. E, pô, com esse histórico, né, que você tem ao longo desses 8 anos, você pegou, acho que um pouco de tudo, né? Você tem algum conselho ou algum aprendizado que você teve para passar para os síndicos, né, que estão nos assistindo, para eles saberem lidar um pouco, né, com essas situações? Quando a gente tem alguma crise, não demora alguns minutos, você começa a receber uma série de sugestões por parte dos condôminos. No geral, os condôminos eles não estão no dia a dia do condomínio, ou eles estão, em alguns casos, estão querendo resolver o problema particular que ele está tendo naquele momento. E quando nós temos uma crise, nós temos que pensar em resolver o problema do coletivo e não específico de algum apartamento. Então, nesse momento, principalmente, ter muita paciência, muita calma, analisar qual é a melhor solução que atenda ao coletivo da melhor maneira. E os casos que são específicos, a gente atende de acordo com o grau de urgência que a pessoa tem. Obviamente, problemas de saúde, uma pessoa que está passando mal, esses problemas têm que ser priorizados. Bacana. Acho que a comunicação é essencial nesse primeiro ponto, né? Sim, comunicar é importante, mas você tem que também saber o quanto e o como comunicar. Porque, dando como exemplo, agora esses dias nós tivemos falta de energia em toda a cidade de São Paulo. As pessoas já estavam nervosas, tensas com a falta de energia. Daí você imagine que daí eu vou soltar um comunicado também falando para as pessoas, olha, está faltando energia, mas esse não é o principal problema, está faltando diesel também nos postos, o gerador pode parar de funcionar, a Sabesp não entrega água porque também está sem energia, vocês vão ficar sem água. Então, se você começar a colocar todos esses pontos para as pessoas, o ânimo das pessoas vai se alterando e você daí acaba ampliando a crise. Então, é tentar nesse momento acalmar as pessoas, procurar soluções para que os problemas não ocorram, minimizar os problemas, né, das pessoas. Esse é o fundamental. E a gente percebe que, a gente está aqui num condomínio que tem 8 prédios, né? E tem um subsíndico para cada torre, né? Sim. E nessa questão da comunicação, há uma atuação, né, conjunto, né, aos subsíndicos, ou é uma comunicação totalmente direta sua, direta para os condôminos, ou eles auxiliam também nisso? Não, podem ocorrer as duas coisas. Em especial, agora nessa falta de energia que nós tivemos aí em São Paulo, tanto ocorreu comunicação direta aos condôminos, como também tive que ligar para os subsíndicos, pedir ajuda, orientá-los em algumas situações para que, inclusive, a comunicação de todos os prédios ficasse igual para os condôminos. Então, tem que haver também a comunicação com os subsíndicos. Nem sempre também você encontra todos os subsíndicos naquele momento. É mais em final de semana. Na verdade, nem o síndico, nem os subsíndicos às vezes estão no condomínio no final de semana. Mas dependendo do nível da crise, eu acabo às vezes até onde eu estiver retornando para poder atuar e resolver o problema, se for necessário. Muito bom. E assim, falando um pouco mais de coisas específicas, né? Nessa última crise que a gente teve e está tendo, por exemplo, moradores que às vezes dependem de aparelhos, né, para poder viver. Então, tem um caso de oxigênio, às vezes tem algum aparelho ali hospitalar que não pode estar desligado, né?
como lidar com essas situações? Como que é feito? Eu vou falar, Vitor, de uma maneira mais ampla, para que todos pensando até em condomínios menores que não tenham gerador, ou que não tenham um tipo de assistência. Tem muito condomínio hoje que não tem nem porteiro, né? Não tem garagista, não tem porteiro. Então a gente tem que pensar no geral. A minha recomendação é assim, as pessoas que possuem esse tipo de situação, elas devem primeiro abrir um cadastro de sobrevida junto à concessionária da sua cidade. Aqui em São Paulo é a Enel. Cada cidade tem a sua concessionária. Você tem que enviar toda a documentação sua mostrando que você tem uma pessoa com sobrevida. Eles exigem documentação médica e tudo mais. E vocês têm que exigir que na falta de energia a concessionária tem que dar atendimento prioritário para os locais onde tem sobrevida. É uma obrigação deles dar esse atendimento prioritário, assim como é para hospitais. Agora, caso acabou a luz, você liga na concessionária, numa situação dessa de crise, e você observa que a concessionária está totalmente sem condições de atender a ninguém, que foi o que aconteceu agora. A gente tem ainda mais de 300 mil unidades em São Paulo, nesse momento sem energia. Você tem que começar a pensar em providenciar remoção da pessoa para um local adequado. Então, para o hospital, indicar para o lugar certo. Normalmente, quem tem home care tem uma bateria. Essa bateria tem atuação de até 2 horas. Se você já percebeu que você não vai ser atendido, providenciar o quanto antes a remoção dessa pessoa. Se o prédio tem um gerador, tem algum outro tipo de sistema, daí dá para você pensar em fazer uma ligação de emergência para essa pessoa, para salvar a vida dessa pessoa. Mas, não, infelizmente, são poucos condomínios que ainda dispõem de gerador. No nosso caso aqui nós damos assistência para as pessoas que precisam. Então é dedicado uma parcela? Você faz uma ligação emergencial com um disjuntor específico para atender a necessidade dos equipamentos daquela pessoa. Entendi. E agora, como última pergunta, né, a gente entende aí que tem situações, né, tem crises que são geradas por conta da natureza, né, mas a gente sabe que o fator humano ele é muito importante e impacta diretamente nisso. Quais boas práticas você recomenda para prevenção de crise e também na questão de manutenção de segurança do condomínio? Sim, é fundamental que todos os equipamentos do condomínio tenham manutenção preventiva regular. Não adianta você ter um gerador e na hora que falta energia o gerador não funciona. Não adianta você ter um gerador e o gerador não ter combustível, né? Tem que verificar se todos os equipamentos, bombas d'água, tudo estão ligados no gerador. E eu acho que assim, o principal mesmo é ter uma equipe bem treinada para poder prestar o atendimento necessário para as pessoas no momento da crise. Acho que o principal equipamento dos condomínios ainda são as pessoas para dar o auxílio dos condomínios. Isso eu acho que é o mais importante. Maravilha, Ale. Cara, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você. Sempre é bem-vindo aqui no nosso canal. Se você puder dar uma mensagem, passar um recado final para quem está nos assistindo de casa, os síndicos e as outras pessoas que atuam aí no mercado de condomínios. Pessoal, há uma tendência de que a cada dia nós tenhamos mais eventos climáticos que vão afetar a vida dos condomínios, da cidade em geral. Então é importante que todos os condomínios pensem em se planejar melhor, treinar melhor os funcionários, adquirir equipamentos de emergência, se estruturar para que os efeitos desses fenômenos impactem o mínimo possível aí na vida de todos os moradores. Essa é a minha mensagem.